Ó Pai do Senhor Jesus, meu povo abençoado, tudo bem? Estamos aqui hoje para fazer um estudo. Hoje vamos fazer um estudo bíblico que traz por ti. Nós vamos fazer um estudo sobre... Vamos falar um pouco sobre o Monte das Oliveiras, onde eu estou. Pastor, o senhor está em Israel? Não. A gente está aqui com a nossa Bíblia Globo Pentecostal, essa ferramenta abençoada aqui, esse best-seller aqui lançado pela Sociedade Bíblica e pela CPAD, a qual tu consegue dar um passeio em 3D aqui, gente, para você olhar. Aqui eu até vou pegar uns negocinhos que aparecem para você ver, ó. A cúpula da rocha, a fortaleza de Davi, a igreja do Santo Sepulcro. Mas o que a gente está aqui nessa tarde, aqui, pessoal, nesse estudo bíblico aqui, e também quem vos cumprimenta com a santa, gloriosa, bendita paz de Jesus, é o seu amigo Pastor Paulo, né? Nós vamos fazer um estudo nós vamos falar um pouco sobre o Monte das Oliveiras, mas nós vamos falar sobre a porta dourada, que está aqui, o portão dourado, né? Então nós vamos estar falando um pouco aqui, gente. Mas eu, antes também de ir, não adianta querer falar para vocês do portão dourado sem falar primeiro do Monte das Oliveiras. Então nós vamos falar sobre o Monte das Oliveiras aqui, ó. Evangelho de São Lucas, capítulo 22, versículo 39, eu posso me deparar até o 46, diz assim, ó: E saindo foi como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: Orai para que não entreis em tentação, e diz para os seus discípulos, né? E apartou-se dele acerca de um tiro de pedra, e pondo de joelhos, orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a sua. Aqui, gente, é o período em qual, quando o Senhor Jesus, ele estava aqui no Monte das Oliveiras, em oração, e a gente pode também entender algo da parte do Senhor, e foi o momento que quando ele se retirou para orar com os seus discípulos, entende? Quando ele vai ali para o Getsemane, aonde, como eu já falei, onde ele vai dizer, né? No 42, Jesus dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas sim a sua. Aqui Cristo, ele falou: Senhor, não venha se cumprir a minha vontade, mas eu quero que a tua vontade se cumpra na minha vida. Entende? Ele, se for possível, passa. Mas ele diz: não seja a minha vontade, mas sim a sua. E a Bíblia diz que, né, apareceu-lhe um anjo do céu que o confortava, e, posto em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Você já parou para pensar, irmãos, quando Cristo ele começa a orar, o suor dele que vem no rosto, vem no seu corpo, começa a virar gotas de sangue. Entende? E no 45, levantando-se da oração, foi ter com seus discípulos, e achou dormindo em tristeza, e disse: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não vos entreis em tentação. Gente, entende? Ele exorta os seus discípulos. Mas eu quero tentar mostrar para vocês. Deixa eu ver o negócio aqui, gente, mas não é o que eu quero. Eu só vou precisar entrar para mim poder deixar. Até eu vou abrir aqui as legendas. Okay. Aqui, ó, o Getsemane. Aqui. A noite em que foi traído Jesus, né, atravessou o vale do Cedro e subiu ao Getsemane, que está no Evangelho de Mateus 26, 30. Então vamos para Mateus 26, 30. Evangelho de Mateus 26, 30. Vamos ver o que a palavra nos diz. Olha aqui, ó.
e tendo cantado um hino, saíram, né, para o Monte das Oliveiras, que ele foi para o Getsemane. Vamos mostrar um pouco este monte também aqui, gente, que vai mostrar as oliveiras. É por aqui que Jesus ele orou, pessoal. Por aqui Cristo ele orou. Olha, aqui é um passeio em 3D, ó. Aqui, então, é o Getsemane. Diz aqui, ó, oculto não extremo oeste do Monte das Oliveiras, fica tranquilo o jardim cultuado por muitos séculos como local tradicional Getsemane. Ali nos dias de hoje fica um pequeno pomar de oliveira, com árvores mais antigas do país, a uma belíssima igreja, entende? Então, gente, nesse lugar aproximadamente, o nosso Cristo ele estava orando quando também ele foi apanhado, né? Eu falo em João 18, se não me foge a memória aqui. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Ó, né? Jesus é preso no Getsemane. Tendo Jesus, capítulo 18, tendo Jesus dito isso, saiu com seus discípulos para além do ribeiro de Cedron, onde havia um horto, no qual ele entrou com seus discípulos. E daí no versículo 7, para não ficar extenso, né? E tomou-lhes, pois, a perguntar: quem buscais? E eles disseram: Jesus Nazareno. E Jesus respondeu: já não vos disse que sou eu? Se, pois, me buscais a mim, deixai ir estes. Entende? Para se cumprir a palavra no 9, né, a palavra que tinha dito, pois que destes nenhum destes pedi, o 10. Então Simão Pedro, que tinha a espada, desembainhou e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse: Pedro, mete a tua espada na bainha. Não beberei eu do cálice que o Pai me deu? Entende? Quando eles perguntaram: quem que vocês vêm buscar? Jesus lhes disse: aqui, então pode me levar. E a Bíblia diz que Pedro, né, sacou da aljava a sua espada e cortou a orelha de Malco. E Jesus o repreendeu. Entende? Então nós vamos voltando aqui. Eu quero voltar para o Monte das Oliveiras. Olha aqui para a gente chegar na Porta Dourada. Jerusalém, estamos no Monte das Oliveiras, de onde você tem a melhor vista de toda Jerusalém que você está vendo, né? De toda Jerusalém. A cidade santa construída há mais de 3.000 anos. Testemunho a história desde Abraão até o Senhor Jesus. A cidade começou, né, na pequena porção da colina oriental, sobre a qual cidade moderna se assenta, e com a construção do templo no topo da colina, o Monte Moriá de Abraão, a Bíblia também chama de Monte Sião. Gente, mas eu poderia mostrar o templo para vocês, mas aí eu vou sair fora aqui do estudo e vai ficar muito extenso. Então, gente, aqui é o Monte das Oliveiras, o monte onde Jesus, onde eu estou aqui, onde ele vinha orar. Depois nós vamos ver daqui, do Portão Dourado, nós vamos ver o Monte das Oliveiras, aonde Jesus ele vinha orar com seus discípulos. Então nós vamos agora o Portão Dourado. Olha aqui, gente, aqui é o Portão Dourado, ó, à frente da porta. Hoje a porta está fechada e tem estado assim por muito tempo. Ela permaneceu de pé sobre as ruínas da porta do século I, provavelmente a porta que Jesus usou para entrar em Jerusalém. Tudo indica que Jesus entrou nessa porta aqui, ó,
ele dá acesso aonde? Ao templo onde estava o templo de Salomão. Mas vamos no passeio virtual. Olha aqui, gente. Ó. Aqui eu estou na escadaria, aqui na minha frente está a porta, né? O Pós da Zoom, o portão de ouro, porta de ouro, né? E agora a gente vai dar uma meditada. Eu vou pegar aqui meu tablet, onde eu deixei um estudo preparado, né? Para mim poder passar para vocês, que a gente não consegue também guardar tudo na nossa cabeça. Então, essa porta dourada, as duas barreiras, né, foram construídas na tentativa de impedir o cumprimento dessa profecia. O que Sultão Solimão não esperava é que, selando com as pedras a porta ao caminho oriente, em 1541, ele cumpriu voluntariamente uma outra profecia, entende? Ele fechou, dizendo, não, vou fechar para Jesus não entrar por ela. Mas aí nós vamos ver uma profecia que se cumpriu no livro do profeta Ezequiel, capítulo 44, versículo 1 e versículo 2. Olha o que diz aqui, meu povo. Capítulo 44, a restauração do templo, reformas no ministério do santuário. O caminho da porta do santuário exterior, que olha para o oriente, a qual estava fechada. E disse-me, Senhor, esta porta estará fechada e não se abrirá, ninguém entrará por ela. O profeta Ezequiel pergunta, porque o Senhor Deus de Israel entrou por ela, por isso estará fechado. Então, o próprio Deus de Israel entrou por ela, quem quer? O próprio Senhor Jesus, a profecia se cumpriu lá na entrada triunfal de Jesus, quando ele entrou por essa porta, ó, quando ele se veio daqui, que vê, gente, ó, olha o passeio, ó, nós estava antes aqui, ó, Monte das Oliveiras, ó, a gente estava aqui neste monte, entende? Aonde diz aqui o domínio oriental da cidade do Monte das Oliveiras reguarda Jerusalém do deserto da Judéia que se espalha até a montanha, o Monte das Oliveiras. Recebe este monte por causa da abundância das oliveiras, né, que cresceram na colina das oliveiras há 2000 anos. Entende? Há 2000 anos atrás. Tá só um pouquinho, sair fora aqui. Perdão, gente, perdão. Voltando aqui. Entende? Então, para a gente entender, há 2000 anos ainda as vistas nas proximidades de um vale, né, profundo, entende? Então aqui o Monte das Oliveiras, como eu disse, ó. Deixa eu voltar aqui, o Monte das Oliveiras, ó. Olha aqui, pessoal, o Vale do Cedro e o Getsemane, ó, a qual eu já tinha falado para vocês que a gente teve nele, né? E voltando para o monte, voltando aqui, ó, onde a gente se depara o Monte das Oliveiras. Então daqui de cima nós podíamos ver a Porta Dourada, onde Jesus, ó, ele sai do Monte da Oliveira, ele vai passar pelo vale que é conhecido, né, gente, o Vale do Cedro, para ele poder chegar aonde ele pôde chegar aqui na Porta de Ouro. Então vamos para o nosso estudo aqui, a qual eu deixei já uma... Então a gente fez leitura de Ezequiel. A porta foi fechada porque o Deus de Israel entrou por ela. A caminho, inclusive, um pouco antes de doar a sua vida voluntariamente na cruz do Calvário. Qualquer tentativa humana para reabrir aquela porta
fracassará, pois ela somente será aberta por uma intervenção de Deus. Fora a intervenção de Deus, eu digo para você, essa porta nunca será aberta. A ideia de criar um cemitério para bloquear a passagem pela porta partiu de análise de uma referência bíblica dirigida aos judeus que, ao proibir de tocar os mortos, as sepulturas ou andar sobre um terreno em que alguém tivesse sido enterrada. Olha o que a Bíblia vai dizer em Números 19:16. Quem estiver no campo tocar em alguém que tenha sido morto à espada ou em alguém que tenha ferido, morte natural ou num osso humano ou num túmulo, ficará impuro durante 7 dias. Então, isso aqui é uma lei de Moisés, mas a gente sabe que a impureza não chega em Jesus porque ele é santo, ele é puro, ele é verdadeiro, nele não há pecado. Olha aqui, ó. O judeu que tocava no morto se considerava impuro, entende? Olha aqui, ó. Porém, Jesus não está limitado por esta profecia, pois ele é mesmo Senhor dos vivos e dos mortos. Romanos, lá na carta de Romanos 14:9. Nós já vamos ver aqui o que vai dizer. Romanos 14:9. Foi para isso que morreu Cristo e tornou a viver para ser Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Então, ele é Senhor dos mortos e dos vivos. Nele não há pecado. E também nós sabemos que ele ressuscitou, né? Em João 11:43, ali Lázaro, né? E o mesmo, sabemos que ele disse: Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Olha aqui, ó. De modo todos os obstáculos serão removidos e o Senhor passará por um caminho nunca antes percorrido por qualquer outra pessoa. Observe como acontecerá segundo a vinda de Jesus, né? Então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, olhai para cima e levantai a vossa cabeça, porque a vossa redenção está próxima. Mateus 21:27, que fala sobre a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que vai dizer também Ezequiel 11:22-23. Então os querubins levaram as suas asas, as rodas, ou acompanhavam, e a glória de Deus estava em cima sobre ele. E a glória do Senhor se alçou desde o meio da cidade e se pôs sobre o monte em que estava a oriente da cidade. Sabemos, né? Ó, naquele dia os seus pés estarão sobre o monte das oliveiras, ao leste de Jerusalém. O monte se dividirá no meio do leste e oeste por um grande vale. A metade do monte será removida para o norte e a outra metade para o sul. Zacarias 14:4. Aqui a gente quer falar o quê? Sobre a vinda de Jesus, quando se dará lá no final, no período que os judeus estarão lutando na grande tribulação. Ali Jesus chegará sobre o Monte das Oliveiras e ele partirá a metade para o sul e a metade para o norte, como está descrito na palavra. Então, amados, continuando aqui o meu estudo bíblico, deixa eu ver uma coisa. Fala sobre a vinda de Jesus ocorrerá na metade de Israel, quando a metade de Israel for tomada, em Zacarias 14:2, né? Vamos lá para o livro do profeta Zacarias. Zacarias capítulo 14, versículo 2. Vamos ver o que a palavra de Deus diz. Porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas,
e as mulheres forçadas, metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. Entende? O Senhor destruirá o exército do anticristo, o próprio falso Messias, né? Que está em 2 Tessalonicenses 2,4, e marcará o fim da grande tribulação. Aqui só estou dando um panorama. Aqui, gente. Nesse instante, o monte se dividirá no meio, né? Causando um grande temor no local até a passagem pela porta, uma porta dourada, né? Haverá um novo caminho. As sepulturas serão removidas no meio, para a direita e para a esquerda, e Jesus passará por uma nova vereda. Quem suscitou do Oriente o justo chamou para o seu pé? Quem deu, às nações a sua face e fez dominar sobre os reis? Ele os entregou a sua espada como pró, como pagana arrebatada pelo vento, ao seu arco ele os persegue e passa em paz por uma vereda por onde seus pés nunca tinham caminhado. Isaías 41, 2, 3. Então, o próprio profeta Isaías quer trazer uma profecia para os últimos dias, que Jesus ele chegará aqui sobre o portão dourado. A porta dourada aqui, que a gente pode ver, gente, Aqui está o Muro dos Turcos, que é chamado o Muro da Retenção. Aqui a gente volta ao panorama, o Getsemane embaixo, o Vale do Cedro, né? Que Jeremias fala também, o Monte das Oliveiras. Então, aqui está a porta dourada. Olha aqui, deixa eu... Durante a batalha, o povo judeu escapará pelo vale tomado no Monte das Oliveiras, que vai até Azel, conforme Zacarias 14:5. E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugirá assim como fugistes do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Mas isso é uma profecia lá pro final, né, gente? Não é para nós. Olha aqui, gente. Passará também as águas correntes provenientes ou leiras do tempo, que terão capacidade de sarar e curar. Que fala em Zacarias 14:8, naquele dia também acontecerá que correrão de Jerusalém águas vivas, metade delas para o mar oriental e metade delas até o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isso, entende? Vai se acontecer onde? Aqui, gente, o Monte das Oliveiras, daqui correrão águas, entende? Como a gente falou onde nós estávamos antes, né? Voltando aqui para a Porta Dourada. Então, deixa eu ver uma coisa aqui. O versículo 9 de Zacarias 14 também valeu. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia será o Senhor e um será seu nome. Eita glória, hein? O Senhor será rei sobre toda a terra. Ele é o rei dos reis. E naquele dia a Bíblia diz que será Senhor e um será o seu nome. Aleluia, né, irmãos? Graças a Deus. Atualmente nenhum peixe consegue sobreviver ao mar morto, pois o terror do sal é 10 vezes maior do que
ou da água do mar que já é salina, por causa do excesso de sal, as pessoas que se banham no mar morto não conseguem afundar na água. A gente vê, né? Olha aqui, ó. Terão virtudes semelhantes às águas da vida, mencionado em Apocalipse 22, versículo 1, lá no final da Bíblia, né? Vamos lá em Apocalipse 22, 1. E mostrou-me um rio puro de água viva, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Aleluia, né? Por causa dessa profecia, os judeus têm um grande desejo de serem enterrados naquele local, em volta do Monte das Oliveiras, por onde passarão as águas e sairão do templo de Deus essas águas. As águas virão do templo de Deus, gente. Muito em breve, Jesus Cristo voltará para reinar sobre toda a terra, cumprindo assim, virá a profecia bíblica. O Senhor será rei sobre toda a terra. Naquele dia, um só rei, um só Senhor, um só será seu nome. Zacarias 14, 9. Se sofrermos também com ele, reinaremos, e se negarmos, também ele nos negará. 2 Timóteo 2:12, entende? Se sofrermos com ele, nós reinaremos. Se negarmos, ele também nos negará. Então, gente, eu quero agora... eu vou entrar um negócio aqui. Eu quero fazer uma pesquisa aqui. Vamos fazer uma pesquisa sobre a porta dourada. Olha que benção, gente. Ó. Olha o que vai abrir aqui. Ó. Abre. Aqui eu vou mostrando. Ó. Olha aí, gente. Ó, novamente. Ó. A vista a leste da porta dourada. A história da cura de um homem coxo por Pedro aconteceu, claro, na Porta Formosa, né? No templo, Atos 3:2. Muitos associam essa porta com a porta dourada lacrada do Monte do Templo, mostrada na fotografia. Não, entanto, essa é uma porta muçulmana, construída depois, e o mais provável que o milagre tenha acontecido na Porta Dourada, localizada no Monte do Sul. Uns acreditam que é aqui, mas a Bíblia fala sobre a porta ali, acredito que seja do templo, né? Aqui é um... Deixa eu dar uma olhada no outro negócio. Deixa eu abrir aqui para ver o que tem mais. Não, aqui não, aqui já estou saindo fora, perdão. Então, gente, tem que ficar, é por aqui, ó. É que nem eu digo, ó. Aqui tá mais uma, Porta Dourada. Vista ao sul. A porta é rodeada por tumbas do cemitério muçulmano, erguendo-se junto, né, ao muro do templo. A Porta Dourada provavelmente é uma das mais belas, relevantes portas da cidade. Acredita-se que a porta pela qual Jesus entrou em Jerusalém, em sua entrada triunfal, está localizado abaixo da porta atual. Entende? Aqui também, ó, em Zacarias 14:16, e todos os que restaram, todas as nações que vieram contra Jerusalém,
subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. Aqui, amados, ó, o Messias falso, que é o anticristo, ele entrará no templo de Deus e enganará muitos, mas este não virá pela porta dourada do caminho oriente da porta, entende? Essa porta aqui, ó, que a gente já olhou antes, a porta dourada, o anticristo não vai entrar por aqui. Quem entrará por aqui será o nosso Mashiach, o nosso Jesus. Porque ainda estará fechada, aguardando o verdadeiro Messias, por ela passar. Oh, glória a Deus! Então nós sabemos que essa porta só passará um, será o Senhor Jesus, a qual essa porta será aberta. Olha aqui, ó. E Jesus em breve vem, e todo aquele que crê nisso, recebendo como Senhor da sua vida e arrependendo-se de seus próprios pecados, terá a oportunidade de reinar com o Senhor, entende, cara? Então, nós sabemos que em breve o nosso Cristo virá, e quando virá, ele entrará por essas portas. É como para nós entender, gente, atrás dessa porta dava acesso ao templo, conhecido o Templo de Salomão. Deixa eu ver uma coisa. Aqui. Olha aí. A parede do... Aqui a parede do templo. Mas o melhor tem que ir lá na rocha. É onde está, né, irmãos? Olha aqui, ó. Aqui é onde seria o templo. Olha aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo. Olha aqui, gente, ó. O templo, deixa eu ver se daqui eu não vou conseguir. Olha aqui, ó. Aqui seria onde era o templo, entende? Quando você entrava pela porta dourada, aqui subia as escadas, ó. Entende? Olha aqui, gente, ó. O melhor para mostrar para vocês, é colocar aqui, ó. O mais fácil, eu coloquei errado, G, Jerusalém. Aí vai mostrar como que, ó, gente, que eu vou mostrar para vocês Jerusalém, entendeu? Eu não estou conseguindo achar. Aqui, ó, Jerusalém, desculpa. Olha aqui, pessoal. Aqui é Jerusalém, ó. Olha aqui, ó. Aqui tá o pináculo, ó. Olha aqui, ó. Aqui para você ver bem, ó. Aqui que eu queria, ó. A Porta Dourada. Olha aqui, gente, ó. Olha um panorama, o Vale do Cedro. O Monte das Oliveiras. E olha aqui, ó. Olha a Porta Dourada aqui, ó. Para você ver, ó. Quando você entrava aqui na Porta Dourada,
Aqui seria o templo. Quer ver como que é no tempo de Jesus, como se fosse, ó. Apertei mal. Aqui, ó. Tô meio perdido, perdão. Olha aqui, ó. Aqui seria no tempo de Jesus, ó. Olha aqui, ó. Ó, o templo teria lá o muro. Aqui tudo seria, ó, o átrio do templo, né? Tudo seria aqui, ó. Aqui quando entrava a esplanada, melhor dizendo, a esplanada do templo, ó. O pináculo, a porta oeste, todos os lugares aqui, entende? Então, para você voltar, ó, vamos. Olha aqui, gente, ó. Agora eu volto e encerro o estudo aqui, quer ver, ó? Olha aí, ó. A esplanada tá tudo lá como era, ó. Tá tudo lá, ó. A esplanada e o templo ficavam onde está o dono da rocha. Quer ver, ó? Então aqui, meu povo, ó, a porta dourada, ó. Olha aí, ó. Atrás se ia pro templo, tá bom? Então tá aqui o nosso estudo bíblico. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa compartilhar e nos ajudar. Fica aqui um abraço do pastor Paulo a todos vocês. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus.